tarde. Estamos ao vivo pelo canal TPFest com mais um programa Bate-Papo Legal, hoje através dos espaçosjurídicos.com.br. E hoje temos entrevista com a advogada doutora Nayara Souza, que vai estar conversando conosco sobre o tema BPC Loas. Uma boa tarde a todos vocês. Uma boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos pelo canal TPFest. Para quem quiser pergunta na live, só enviar que nós fazemos no decorrer da entrevista para a doutora, hoje com o tema BCP Loas. Uma boa tarde, doutora. Boa tarde. É um prazer, poder estar aqui falando com vocês. Seja muito bem-vinda pelo canal TPFest, através dos espaços jurídicos. E eu gostaria que a doutora se apresentasse para quem não lhe conhece. Meu nome é Nayara, eu sou advogada, especialista no direito previdenciário. Eu tenho escritório físico aqui em Goiânia, mas eu atendo em todo o Brasil. E, doutora, para dar início à entrevista, eu já começo então a perguntar quais são os requisitos necessários para dar entrada no BPC Loas e quem tem direito? O benefício do BPC Loas é um benefício assistencial, e é para as pessoas, que tenham 65 anos ou mais e que comprove que é de baixa renda. Essa baixa renda ela é comprovada através do CARD único, que é feito lá no CRAS. Ou pessoa que tem uma deficiência, portador de deficiência. Nesse caso, não tem idade, pode ser criança, adolescente, adulto. Nesse caso, tem que comprovar, essa deficiência e comprovar também que é de baixa renda através do CARD único que é feito no CRAS. E, doutora, houve algum tipo de mudança referente ao BPC Loas ou está prevista alguma mudança? Olha, em 2024, a mudança que teve foi referente ao valor do benefício do BPC Loas, que é R$ 1.412, antes era R$ 1.320. E sobre a questão também da renda familiar, que antes era 330, hoje é 353 por cada pessoa da família. Então, por exemplo, se uma pessoa recebe R$ 1.400 e mora 4 pessoas em uma casa, então, nesse caso, ela conseguiria o benefício, por quê? Por cada pessoa no grupo familiar, com isso poderia a R$ 353. Okay. E quando o BPC Loas pode ser cancelado? O BPC Loas ele pode ser cancelado no caso em que a pessoa superou aquela deficiência, ela está apta a poder trabalhar, ou no caso do aumento da renda, Por exemplo, a pessoa começou a trabalhar de carteira assinada, houve aumento, do requisito lá que é exigido, aí eles cortam, cessa o benefício do BPC Loas. É porque a gente tem muitos casos, que muitas vezes o beneficiário acaba ou deixando de fazer o cadastramento e acaba perdendo o BPC. Nesses casos, eles têm que dar entrada tudo de novo, doutora? Geralmente, por exemplo, quando, no caso da renda, a pessoa ela tem que estar atualizando de 2 em 2 anos o CARD único. Se a pessoa não atualizar, geralmente ele suspende. Ou às vezes eles fazem acessar e a pessoa tem que entrar tudo novamente. Geralmente acontece isso, a pessoa tem que entrar novamente para conseguir o benefício. E em questão aquele 13º que estava previsto, essa alteração para quem é beneficiário receber, houve alguma definição sobre esse projeto de lei que estava para ser votado, doutora? Ou ainda continua igual? Continua igual, Há esse projeto, de ter o 13º, mas até o momento não teve nenhuma alteração em relação a isso. Não teve nenhum posicionamento. E é possível mais de uma pessoa da mesma família receber o BPC? Sim, é possível. Pode uma, duas, três, várias pessoas da mesma casa pode receber o BPC Loas.
Então, por exemplo, se uma pessoa idosa, né, ela recebe o BPC Loas, a esposa ou o esposo pode receber também? Sim. Ou uma pessoa idosa ou uma pessoa deficiente do mesmo grupo familiar pode receber sim o benefício. Várias pessoas do mesmo grupo familiar. Antes não tinha essa, não era proibido, né? No caso seria somente uma. Hoje tem essa possibilidade de várias pessoas estarem conseguindo esse benefício. E é possível também uma pessoa que que já recebe o LOAS conseguir se aposentar? Tem sim essa possibilidade, mas nesse caso a pessoa tem que contribuir de forma facultativa. Então, no caso do benefício do BPC Loas, a pessoa, né, por exemplo, que tem 65 anos, que ela nunca contribuiu, ela tem direito de receber, né, 1.412, tem direito de receber o salário mínimo. Mas, por exemplo, né, ela tem pouco tempo para conseguir a aposentadoria por idade, ela contribuiu 10 anos e ela quer a aposentadoria por idade. Ela pode continuar contribuindo, sim. Ela teria que contribuir como facultativo, mas nesse caso tem que completar os requisitos, que no caso seria da aposentadoria por idade, no caso do homem, 65 anos e 20 anos de contribuição, no caso da mulher, 62 anos e 15 anos de contribuição. E no caso de pessoas com deficiência, eles também têm que contribuir para poder conseguir a aposentadoria, mesmo estando no LOAS? Não, no caso, só por exemplo, né, a pessoa é deficiente e ela quer aposentar por idade. Se ela quiser contribuir como facultativo, ela pode. Mas para ela conseguir o benefício do BPC Loas, não precisa ela ter contribuição. Só se ela quiser uma aposentadoria definitiva. Isso, exatamente. E a gente vai dar início às perguntas dos internautas. A gente já tem uma pergunta aqui na live que mandaram. Eu vou começar pela pergunta da live, que é do Márcio Silva. Ele pergunta, doutora, passei 5 meses e não assinaram a minha carteira. Não recebi nada ainda. Eu tenho direito? No caso, ele conseguiu o atestado médico, fez o requerimento no administrativo, ele fez. Aí ele não disse. Ele está aqui na live, ele mandou aqui pela live. É o Márcio Silva. Se ele estiver Porque, ainda na live aí, puder responder aí a pergunta da doutora, né? Ele só mandou assim. porque no caso, ele ficou um tempo sem receber, né? Mas aí eu teria que saber se, por exemplo, se ele foi afastado do trabalho, né, e fez o requerimento, porque se ele fez o requerimento no INSS, ele tem sim o direito de receber esse tempo que ele ficou sem trabalhar. Certo. Eu vou então para a pergunta da Letícia, que é do Espírito Santo. Ela enviou, eu gostaria de saber quando uma pessoa que já recebe o BPC pode perder o benefício. Nesse caso, né, um dos requisitos é estar atualizando de 2 em 2 anos, né, o card único, você tem que atualizar. Não pode haver o aumento da renda. Então, por exemplo, se lá no grupo familiar não tem ninguém que trabalha de carteira assinada, mas começa uma pessoa a trabalhar ou ganhar uma renda maior, tem sim o caso, né, de ser cessado esse benefício. Ou no caso, por exemplo, né, a pessoa conseguiu superar aquela deficiência. Seria nessas situações. Ok. Para quem está na live e quiser mandar sua pergunta, pode enviar sua pergunta que a gente já faz aqui para a doutora Nayara sobre o tema BPC Loas, ok? E a gente vai para a pergunta do Carlos, que é de São Paulo. Ele enviou: se um pensionista pode dar entrada no BPC Loas? Essa é uma pergunta, né, que eu recebo aqui direto no escritório. Não pode acumular, né, o benefício com o BPC Loas. Da mesma forma, por exemplo, uma pessoa que tem 65 anos, ela quer receber o BPC Loas, mas recebe a pensão por morte. Não tem essa possibilidade. Da mesma forma como o BPC Loas, né, não tem essa possibilidade de receber o 13º salário, e também não tem como, por exemplo, em caso de falecimento,
a esposa receber a pensão por morte, porque o benefício do BPC-Loas, ele não permite, não tem essa possibilidade. Certo. E a gente tem a pergunta do Francisco, que é de Recife. Ele manda: uma pessoa que recebe o LOAS pode ter linha de empréstimo, doutora? Sim, pode. Agora, né, é permitido o empréstimo consignado através do benefício do BPC-Loas. E a gente tem a pergunta da Silmara, que é de Campo Grande. Ela enviou: eu tenho duas filhas autistas, uma recebe o LOAS. Eu poderia dar entrada para a outra receber também? Sim, tem essa possibilidade, sim. Ela pode, Então, ela consegue, né? isso, E, consegue. Ela pode fazer, ela vai conseguir receber o benefício. e nesses casos, ela precisa dar entrada com advogado, doutora? Olha, no administrativo, a pessoa pode requerer sozinho, sem precisar de advogado, né? Conseguindo ter no laudo médico e com cadastro único, a pessoa consegue fazer o requerimento. Mas, por exemplo, se for negado, é necessário ir para a justiça. Aí, indo para a justiça, tem que ter o advogado para estar representando. Ok. E a gente tem a pergunta da Maria da Penha, que é do Juazeiro do Norte. Ela enviou: eu tenho transtorno de ansiedade grave. Tive que parar de trabalhar. Eu teria direito ao BPC Loas? Olha, no caso do BPC-Loas, não há uma lista, né, de doenças, mas assim, há casos, por exemplo, no caso do autismo, pessoas que tenham é, HIV, pessoas que tenham algum tipo de deficiência, por exemplo, nesse caso, né, ela teria que comprovar um impedimento de longa duração, que seria mais de 2 anos que tem esse problema, entendeu? E aí, com isso, ela conseguindo comprovar isso através de laudos médicos, né, ela vai fazer o requerimento, vai ter uma perícia médica onde vai ser analisada, né, se ela tem realmente essa deficiência e se enquadraria para receber esse benefício. Seria bom ela consultar a assessoria de um advogado para analisar o caso, para ver se ela consegue dar entrada, então, no caso. Sim, no caso, teria também que é importante, né, a assistência de um advogado, porque o INSS ele é muito burocrático, né? Então, assim, muitas das vezes as pessoas elas tentam ir pelo benefício, não conseguem e por ali elas não tentam mais, sendo que na justiça tem muita possibilidade dela conseguir. E com a orientação de um advogado, tem muito mais possibilidade dela conseguir, né? Pelo fato do advogado ele saber ali a burocracia, os documentos, o que é necessário para ela estar conseguindo o benefício. Tá certo. E a gente tem a pergunta da Vera, que é do Rio de Janeiro. Ela pergunta: eu já realizei essa semana a perícia do meu filho na segunda-feira, que é autista de grau leve e deficiente auditivo. O perito nem olhou o laudo e simplesmente o benefício foi negado. Como eu devo proceder agora, doutora? Nesse caso, ela tem que procurar um advogado especialista para estar entrando na justiça para estar conseguindo esse benefício. Porque, infelizmente, né, muitas pessoas têm direito, mas eles negam. E a possibilidade maior dela conseguir esse benefício na justiça, sim, através de um advogado especialista na área, acredito que vai dar certo. Ok. E a gente tem a pergunta do Pedro Henrique, que é de São Paulo. Ele fala: tenho 65 anos, recebo LOAS como deficiente já há 8 anos, pois tive agora, recentemente, um AVC que afetou todo o lado direito e também sou cego de uma vista. Eu gostaria de saber se eu consigo me aposentar por idade ou se é possível virar para uma aposentadoria. Nesse caso, ele só conseguiria a aposentadoria por idade, né, se ele continuar contribuindo para o INSS de forma facultativa e cumprir os requisitos da aposentadoria por idade, né? Porque muitas pessoas não sabem, né, que além da idade, que seria no caso do homem 65 anos, tem que ter também o tempo de contribuição, que no caso do homem seria 20 anos de contribuição. E no caso, se ele contribuiu
alguns anos e parou depois de ter entrado aqui no LOAS, ele teria direito ou ele teria que reformular todos esses 10, 20 anos aí que necessita? Dependendo se ele não perdeu aquele período, né? Período de graça, ele pode dar continuidade sem nenhum problema, para ele estar conseguindo completar esse tempo de contribuição. Agora, se caso ele perdeu, aí ele tem que começar tudo de novo a contribuição. Nesse caso, teria que analisar o caso dele, para ver direitinho, né? Se teria essa possibilidade ou não, porque tem vários requisitos. Como ele disse que já está há 8 anos no LOAS, tem muita gente que entra, né, que consegue o benefício e para a contribuição. Por isso que eu fiz realmente essa pergunta para a doutora. Tem muitas pessoas que deixam, né, de pagar ou por receber um auxílio doença também. Então, nesses casos, tem muitas pessoas que param de pagar. Por isso, a pergunta que eu fiz. Entendi. Mas E a gente tem também... Nesse caso, ele pode estar procurando um advogado especialista para saber mais do caso dele, analisar certinho, né? E ele continuar contribuindo, né? E futuramente conseguir a aposentadoria por idade. Ok. E a gente tem a pergunta da Crislaine, que é de Goiás. Ela diz: meu marido recebe aposentadoria por invalidez. Teve um AVC há poucos meses. Eu tive que largar o trabalho. Gostaria de saber se eu posso dar entrada no BPC para mim, pois eu não tenho nenhuma outra renda e tenho que cuidar dele. Nesse caso, para ela conseguir o benefício do BPC Loas, ela teria que cumprir os requisitos, né? Que seria da deficiência e comprovar que é de baixa renda. No caso dele, né? Como ele recebe a aposentadoria por invalidez, aí no caso ele poderia estar solicitando, né? Os 25% que ele teria direito da aposentadoria por invalidez. Mas no caso dela, se ela não tem nenhuma deficiência, né? Não consegue comprovar isso, não teria possibilidade. A não ser se ela fosse pelo requisito da renda, né? De baixa renda. Nesse caso, ela tem que comprovar, né, que é de baixa renda e comprovar também uma deficiência, entendeu? De longa duração, caso algum problema que impede ela de trabalhar, né? Entendi. E a gente tem a pergunta da Raquel, que é uma das últimas perguntas enviadas pela rede social, que é da Raquel de Goiânia. Ela diz: doutora, tenho 36 anos, possuo neoplasia maligna e já perdi o rim esquerdo. Já tentei me aposentar, mas não consegui, pois não tenho os 15 anos completos ainda. Dei entrada no BPC, mas foi indeferido. Como eu posso estar fazendo? Nesse caso, eu aconselho estar entrando na justiça, porque na justiça, uma advogada, ela vai nova perícia, né? Uma perícia médica e uma perícia social, na qual o perito vai estar avaliando, né, novamente a situação dela e tem mais possibilidade dela conseguir o benefício. Entendi. E a gente tem o pessoal na live, se alguém quiser aproveitar e mandar a sua pergunta, aproveita que a doutora Nayara Souza está aqui conosco para responder sobre o tema benefício LOAS. Então, se você tem alguma dúvida, está com a gente na live, quiser enviar a sua pergunta, envia a sua pergunta, porque a gente já está quase chegando no finalzinho da entrevista. E eu vou perguntar para a doutora se faltou a gente falar algo que a doutora gostaria de estar acrescentando. Eu só gostaria de alertar, né, as pessoas a, por exemplo, quando não conseguir um benefício no administrativo, né, principalmente um caso aí de um BPC Loas, porque acontece muito da pessoa ter 70 anos, ficar tentando no administrativo e ser indeferido, e aí a pessoa às vezes desistir. Então, assim, é importante e correr atrás dos seus direitos. Porque às vezes a pessoa tem um direito ali, mas ela precisa da ajuda de um advogado para estar conseguindo o benefício. Certo, doutora. E eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem quiser estar entrando em contato, contratação de serviço, tirar orientações também, como pode estar fazendo. O meu Instagram é Nayara, com Y, Souza com Z, advogada. Nayara Souza, tracinho, advogada.
Ok? E para quem quiser também o contato da doutora, é só entrar em contato aqui pelo direct, que o suporte de atendimento dos estúdios TPFest e também dos espaços jurídicos passa o contato da doutora Nayara Souza para vocês. Ela também faz parte dos espaçosjurídicos.com.br. Você pode estar encontrando vídeos de dicas lá no Instagram dos Espaços Jurídicos e também no canal da doutora, ok? E eu gostaria de lhe agradecer, nós chegando ao final da entrevista, gostaria de agradecer a sua presença aqui, doutora Nayara, tirando as dúvidas dos internautas, e obrigada aí por estar aí com a gente nos espaços jurídicos. Obrigada. Eu que agradeço, né, por ter essa oportunidade de estar, né, passando essa informação e orientando, né, as pessoas, né, sobre os seus direitos. Muito obrigada. E nós temos muitos internautas que têm dificuldade e às vezes desconhecem a lei previdenciária, né? Então é sempre importante a gente orientá-los. Então, obrigada aí pela sua presença e por fazer parte dos espaços jurídicos. E o nosso programa vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, agradecendo todos os internautas que enviaram as suas perguntas pelo chat e também pelas redes sociais, por estar conosco aqui, os internautas também ao vivo aqui conosco, mandando as suas perguntas. Então, obrigado a todos aqueles que participaram. Obrigada pela presença, doutora, e até uma próxima entrevista. Obrigada. Uma boa tarde a todos vocês. O bate-papo legal vai ficando por aqui. Voltamos no nosso próximo programa. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa tarde, doutora. Boa tarde. Tchau, tchau.